Oi, gente, olá. Eu sou o Pedro Henrique, membro do grupo PET Química do Instituto de Química de São Carlos. E juntamente com a Ana Júlia e com o Felipe dos Santos, a gente está aqui para apresentar o segundo episódio do nosso projeto, o Fala PET. E hoje a gente tem como tema as fake news relacionadas à eficiência dos medicamentos contra a Covid-19. E para falar desse assunto tão requisitado atualmente, a gente hoje trouxe como convidado a Isabela Pena, que é bióloga e pesquisadora, pós-doutora da Whitehead Institute do MIT de Boston, nos Estados Unidos. Ela completou sua graduação e doutorado em Ciências Biológicas pela Unicamp. E atualmente faz parte da luta e educação científica por meio de divulgações do seu canal no YouTube e do trabalho na organização contra a Covid. E como mediador dessa conversa, nós temos o professor do Instituto de Química de São Carlos da USP, André Leitão, graduado em Farmácia e Bioquímica, mestrado e doutorado em Química pela UFMG e pós-doutorado pela Universidade do Novo México e Universidade Duisburg-Essen na Alemanha. Então, a gente gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e fazer parte do projeto e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. Então, agora eu passo a palavra para o professor Andrei, para que a gente possa estar começando a nossa conversa. Ô, pessoal, tudo bom? Quero agradecer o convite, né? O pessoal do Grupo PET aí entrou em contato comigo, né, falando, bom, você poderia fazer mediação, né, em relação a uma questão sobre medicamentos, né, e fármacos para o uso de Covid, etc. E eu tenho a gente conseguiu uma convidada bem especial, né? Falei, óbvio que com certeza eu posso, né? E aí eles viraram e falaram, não, a doutora Isabela, né, que trabalha hoje está trabalhando nos Estados Unidos, né, mas ela a formação dela é daqui do Brasil, né, da Unicamp, igual ele mencionou, né, e eu falei, ótimo, achei excelente a ideia, né, Isabela, obrigado por ter aceito o convite também, né, o pessoal da PET aí também, que está fazendo esse trabalho bem interessante, né, pode ficar à vontade aí também, tá, Isabela, é um esquema bem tranquilo nosso aqui, né. Legal, muito obrigada. Ô, Isabela, só antes da gente entrar aqui no tópico principal, né, queria que você mencionasse rapidamente, assim, seu histórico aqui, né, porque uma coisa é você ter você pega lá no currículo Lattes, você lê aquelas primeiras linhas do currículo, né, a formada do não sei o quê e tal, né, o que que te estimulou aí na biologia ir para essa área, né, como que você conseguiu evoluir, digamos assim, né, do que você tinha de ideia inicial na sua graduação, aí você resolveu fazer pós e agora você está, né, num instituto muito de alto prestígio, né, muito conhecido, né, internacionalmente aí nos Estados Unidos. Obrigado. Ah, sim. Ô, gente, muito obrigado pelo convite. Estou aqui animadíssima para a gente conversar hoje. E eu gosto muito de ciência, eu acho que sempre gostei muito, desde pequena, né? E fiz biologia, porque sou apaixonada por biologia, por ciências em geral. E eu acho que quando eu estava na Unicamp, né, que é um ótimo lugar para fazer ciência, eu fiz o meu doutorado, chamado doutorado sanduíche, né? Eu fiz uma parte na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E eu acho que quando eu saí do país para fazer esse pedaço do meu doutorado fora, foi assim um momento mágico, né? Falei, nossa, muito legal a ciência lá fora, meu Deus, é tudo rápido, incrível, foi maravilhoso. E aí eu tinha esse sonho de ter uma experiência aqui nos Estados Unidos também. Então, quando eu terminei meu doutorado na Unicamp, eu tinha umas ideias legais para fazer um follow-up, uma continuação do meu projeto de doutorado. Aí eu fui para o Canadá, então eu fui para um laboratório colaborador nosso, e consegui fazer vários desses experimentos e deu tudo certo. E aí eu decidi que estava pronta para ir para os Estados Unidos para tentar fazer ciência de super alto nível. E aí apliquei para vir para cá, para o MIT, estou no laboratório do David Sabatini, e a gente trabalha com umas coisas muito malucas, de tipo pegar organelas de dentro da célula e fazer análise de metabólitos, de metabolômica, quais são os compostos químicos que acumulam em cada organela, é muito louco. Então, eu gosto muito, sempre gostei muito de ciência e fui seguindo, né? Ver onde é que a ciência vai me levar. E eu acho que ciência é uma coisa maravilhosa, porque é da curiosidade, da intuição, da investigação, e eu gosto muito disso. É uma carreira muito difícil, porque a gente trabalha muito, e é muito incerto, né? Mas, mas eu sempre fui indo pela paixão mesmo, pela ciência. E uma porta foi abrindo a outra, e estou aqui agora.
É muito É legal, isso. muito legal. A história nossa, a história assim, a gente muda qual que é a área, mas a ideia é sempre a mesma, né? Na hora que você fala, É, assim, você nota, né? A entusiasmo, né? Entusiasmo da isso, pessoa lá que vai falando. com Para quem certeza. não foi para fora do país, não sabe qual que é a ideia, é tipo o que gasta 3 meses no Brasil gasta 3 dias lá. E olhe lá, talvez nem isso, tá, gente? Basicamente é isso, né? Se eu for importar alguma coisa aqui 3 meses, se ela for importar alguma coisa lá, não dá nem três Um dias, na dia, verdade. 3 dias, 3 dias seria se fosse alguma coisa fora dos Estados Unidos, daí dava isso. 3 dias, tá? É, E se é. demorar 4, o pessoal pede desculpas. É, porque é tudo produzido aqui, né? Então, por É, exemplo, eu tô em Cambridge, na Kendall Square, é onde é o meu trabalho, né? Então, aqui na frente tem o Broad Institute, tem o Koch Institute, todos os institutos. A Pfizer é ali, a Moderna é ali, sabe? uhum, É tipo tudo perto. Se você precisa de um composto químico, entrega aqui na sua porta, né? O pessoal é, entrega, né, anticorpo aqui no mesmo dia. É um negócio louco. é, É muito não, diferente. mas Mas ao mesmo tempo eu quando você sinto tá no, muita saudade do Brasil, porque eu acho que os nossos alunos são muito mais criativos. Pois mas acontece isso, né? Devido às dificuldades, você vai, né, adaptando, né? Não é o Isso, jeitinho do jeitinho mal, né? Pensando no lado ruim, né? Adaptando e pensando criativamente, que eu acho que isso é muito legal, que a gente acaba desenvolvendo no geral, né? isso. Então, assim, desse seu desenvolvimento, né? Como você despertou interesse em. Bom, você tem um acúmulo de conhecimento científico, mas como despertou interesse em passar esse tipo de informação para as pessoas, né? Para as pessoas, especialmente para pessoas com um contexto mais distinto possível, né? Isso. Eu acho que eu sempre gostei muito de ensinar, então, assim, quando eu tinha 17 anos, eu dava aula no cursinho da igreja, sabe? Eu sempre gostei muito de ensinar para todo mundo. Eu acho também que, por ter tido educação pública, né? Eu estudei na Unicamp, eu tenho esse sentimento de eu tenho que trazer de volta para a minha comunidade, né? Porque toda a minha educação foi paga pelo governo, né? Pelo povo brasileiro. E eu acho que é um pouco disso, né? De retribuição, né? Mas eu acho que, na questão da pandemia, o meu trabalho de comunicação científica começou porque nos grupos de WhatsApp da minha família, no Facebook, tinha muita coisa errada, muita. Aí eu comecei a gravar áudios, né? Falei, não, ó, isso aqui não é assim, por causa disso, disso e aquilo. E fui mandando uns áudios, e eles começaram a viralizar no Brasil inteiro. Eu falei, nossa, que loucura! Aí eu percebi o tanto que a gente tem voz, né? O tanto que a gente é capaz de levar informação para as pessoas, mas usando as mídias mais, né? Não artigo científico, né? Não Uhum. congresso, mas Não na forma WhatsApp, formal, né? Na formatação Twitter, formal sabe? científica, sim, Tudo sim. isso é possível para a gente trazer o conhecimento para as pessoas, porque numa situação de pandemia como essa, a gente precisa achar jeitos de conversar com as pessoas, para as pessoas Uhum. entenderem o que está acontecendo, para as pessoas entenderem o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. E É. a gente só vai sair dessa se todo mundo colaborar, né? Então, eu acho que o cientista tem que descer um pouco do pedestal e aprender a comunicar com o público. Não é todo cientista que gosta ou quer fazer isso, né? Acho que tem gente que não gosta muito de falar, eu gosto de falar, então eu falei, quer saber? Vou fazer. E É. aí fiz um monte de coisa, né? A gente tem um canal do YouTube, tem o Contra a Covid, que é É. uma organização aqui, somos um bando de latinos, hispânicos aqui nos Estados Unidos, a gente montou essa organização e a gente tenta, né, trazer informação em várias línguas, né? Eu estou no português, né, tentando ajudar aqui o público brasileiro. Mas eu acho que é muito importante, tem muitos mitos, né? Então, assim, acho que um dos principais mitos, e é o que a gente vai conversar hoje, é de que a ciência é capaz de produzir uma pílula mágica, né? A pílula da cura que vai resolver todos os problemas, né? É. E isso é um grande mito que as pessoas não entendem, talvez porque elas não têm informação científica, né? Então, que isso não é... A ciência, ela traz mais incertezas do que certezas, né? E não existe pílula mágica, não existe É. cura mágica, principalmente para É. doenças virais, né? Uhum, uhum. Na minha área, né, de atuação, eu trabalho na química medicinal, né, eu tenho um pé na química, outro na biologia, né, desde da graduação, né, pelo curso de farmácia. Na verdade, desde o início, eu fui começar a estabelecer isso, então eu já tenho um pé nas duas áreas, né.
E é engraçado que na hora que você falou dessa questão do a família manda, né, coisas no WhatsApp, eu tava Oh, até meu brincando, Deus. falando que o WhatsApp hoje muitas vezes é a fofoqueira que existia antes lá no mundo É, analógico, né? Hoje virou o WhatsApp, mas é muito comum isso, né? As pessoas passam coisas e assim, minha família também, por incrível, na hora que você falou isso, eu lembrei da minha família, é muito comum, né? O pessoal me perguntar coisas, mandar uns vídeos, falar, olha só o que essa pessoa está falando aqui e isso é tal. verdade, não sei o quê, né? Então é muito comum. Não é que as pessoas querem saber, né? Não é que elas Uhum. acreditam imediatamente nas coisas assim, mas muitas vezes pela falta de conhecimento, né? E igual você falou também, o fato de você conversar com a pessoa, né, com uma realidade completamente diferente, como você vai passar isso, né? De que forma? Isso também é uma É, arte em si, né? Não e isso está acostumado de conversar com outros cientistas em congressos, em artigos, né? Isso não é a linguagem que as pessoas usam no público, né? Então, exato. é uma linguagem muito específica. E eu acho É, que quando as pessoas veem esse monte de artigo, né? As pessoas não sabem discernir o que é um artigo bom, o que é um artigo ruim, o que é um teste clínico feito de forma correta e um teste clínico feito inadequadamente. E aí fica muito uhum, difícil, né? Tem muito gráfico, ninguém sabe o que são esses gráficos. Aí eu é, até, né, preparei uma apresentaçãozinha aqui com alguns gráficos que, se o pessoal puder colocar depois, né, vai ajudar na discussão, mas para as pessoas entenderem, né, esse conceito de não existir uma pílula mágica para resolver o é, problema da Covid, né, que é o é, problema que a gente vê agora. Não existe um tratamento, não existe um tratamento que vai resolver o problema, né? Magic Pills, nossa, eu li muito antes de eu ler, eu já tinha escutado esse termo, né, do Magic Pill, né, Uhum. Silver Bullet também é um Silver outro. Bullet. Silver Isso, Bullet é é tão antigo quanto, né? É desde isso. quando a pessoa tem uma doença, né? A pessoa procura achar algum tipo de tratamento, alguma coisa assim que resolva o problema imediatamente ou o mais rápido possível, né? Uhum. Então, assim, né, então a ideia do Contra a Covid foi fomentar entre vocês, né, dessa comunidade latina aí, né, Uhum. né, estabelecer uma fonte onde vocês possam disseminar informações em relação ao Covid, mas em relação também aos tratamentos, né, de Isso. Covid, né, a A partir, minha, a então, minha desses função canais. dessa, isso, a minha função nessa organização é disseminar informações sobre a Covid em português, né? Então, essa é a parte que eu trabalho nessa organização. Tem outras frontes de batalha na organização, e uma delas é o que a gente chama de groundwork. Então, tem gente que está trabalhando, distribuindo panfleto, que está, sabe, Uhum. tentando ajudar as pessoas a agendar as vacinações, né? Que é uma outra coisa que está acontecendo aqui agora nos Estados Unidos, né? A vacinação está em massa acontecendo, mas tem muita gente que não sabe agendar, né? Porque Sim, talvez não fala sim. inglês, né? E tudo mais. Então, É. tem várias coisas para ser feita. E tem muito de assistência social também, que é muito importante, né? Só para falar para o pessoal que não está acostumado, gente, é muito comum ter comunidade de pessoas que falam a língua nativa e quase não falam inglês entre si, tá? Só para Sim, a nos pessoa Estados Unidos isso é muito contextualizar, comum. e é muito comum. Inclusive, uma vez eu peguei um camarada, estava até voltando dos Estados Unidos na época, ele estava voltando para o Brasil para visitar um dos filhos dele, e ele falou que ele estava numa comunidade dessa de brasileiros na costa leste, e ele praticamente não falava inglês no dia a dia, Pois porque ele é, estava dentro daquele mundo ali, daquela comunidade. E acaba sendo isso que a Isabela falou mesmo. Às vezes as pessoas não conseguem nem saber, ter informação porque elas não sabem mesmo. Né? No Novo isso. México, por exemplo, que eu morei, é cheio de descendentes de mexicanos e mexicanos. É muita Isso, e tem gente que muitas comunidades que não têm informação, né? Mas eu acho que, judeus, ortodoxos, não quer dizer, é muito heterogêneo. mas eu acho que, na verdade, o nosso trabalho em português está atingindo mais o Brasil do que os Estados Unidos, porque tem tanta desinformação rolando no Brasil, é muito pior do que aqui, sabe? Aqui Uhum. tinha bastante, mas começou a melhorar um pouco, sabe? Principalmente com as vacinas, as coisas estão melhores. A gente já tem uma É, população grande vacinada, as coisas vão melhorar, eu espero. Eu estou vacinada, estou feliz. é ótimo, O meu muito bom. marido está vacinado, a maioria das pessoas ao meu redor também estão vacinadas. A gente ainda usa máscara em todo lugar, mas em Uhum. breve eu acho que as coisas vão começar a melhorar. Em Aí vai ser bom. relação ao tratamento. Deixa eu fazer uma pergunta antes de falar do tratamento. Quais são os Yeah. canais, os seus canais?
Então, eu Fala estou para a no turma. Twitter, se vocês quiserem me acompanhar lá, Isabela, com Z e 2 L's, Pena 1, né? Isso é no Twitter. E tem o meu canal do YouTube, que a gente vai colocar umas coisas em breve, e é Isabela Pena também, com Z e 2 L's. E o Eu já entrei no YouTube. contracovid.com. Legal. Contracovid.com é o nosso É, site. eu já vi alguns vídeos seus no YouTube que são bem legais, gostei muito. Obrigada. Fala de uma forma bem legal para a turma entender mesmo aí, né? É isso aí. É difícil ter tempo, né? Porque eu trabalho, isso não é meu trabalho, né? Isso é o que eu faço nas minhas horas livres, mas eu tô prometendo colocar mais vídeo lá, mas não dá tempo. Eu vou tentar mais. Legal. Mas é isso aí. E em relação, assim, né, igual você está falando, tem muita desinformação no Brasil, o pessoal mandando muitas mensagens, né, como a gente já comentou aqui. Quais são né, algumas das informações assim que são muito comuns que o pessoal passa e que você tem visto assim que não tem menor fundamento assim, em relação ao Eu acho que tratamento o COVID? principal é o tal do kit COVID, né? Ou que existe um tratamento precoce, ou que Uhum, existe uma forma de prevenção, né? Como a gente está falando com a pílula mágica. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Não existe tratamento precoce para COVID. Não existe um medicamento que vai tratar ou prevenir a COVID-19. E aí, por isso até que eu montei esses slides para a gente ir um por um desses medicamentos, sabe? E entender como os medicamentos são testados, porque a ciência de testar medicamentos é muito rígida e é muito difícil, sabe? Quando você tem um medicamento que funciona no laboratório, por exemplo, eu trabalho em laboratório, né? Então eu achei lá um composto que mata o vírus na célula. Nossa, que legal! Eu nem fico animada. Por uhum. quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Por que eu não fico animada? Porque essa é a realidade. Vocês conseguem ver minha figura? Sim, tá Dá para ver o legal. meu mouse também? Dá, viu, mouse? Então, a minha figura, para quem está no podcast, é um funil. E o funil tem no início ali 10 mil compostos que eu estou testando no laboratório. Aí vamos supor que desses 10 mil compostos, 250 vão lá e matam o vírus na célula, na plaquinha de Petri no laboratório. Esses são os ensaios in vitro. É isso que acontece, sabe, antes de qualquer estudo clínico de qualquer droga. Então, assim, quando os cientistas descobrem, né, esse composto que funciona in vitro na plaquinha, então aqui eu estou falando que de 10.200 funcionam, vamos supor. Tem um caminho tão grande, tão longo, de anos e anos, até você levar isso até o paciente, que, assim, a maioria dos compostos caem, não funcionam. Então, no meu funil, no meu esquema de funil, que a gente tem um monte de compostos no início, eles vão sendo filtrados até ter, por exemplo, uma droga aprovada no final. É realmente um longo e tortuoso caminho, né, para descobrir e aprovar uma droga. Então, assim, nesses trabalhos in vitro, né, por exemplo, que foi o início do estudo da ivermectina, né, só tinha uma evidência in vitro, parece até que foi sabe aqueles telefones sem fio, né? Ó, funcionou na célula, aí, né, na próxima pessoa, ó, funcionou, aí não sei o que, na outra pessoa falou, funcionou e curou a Covid. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona, porque a gente tem que testar na célula, a gente tem que testar em modelos animais, que são as fases pré-clínicas, depois a gente tem que testar em pessoas para ver segurança, a dosagem, a resposta, e fazer teste de fase 3 clínicos ou fase 4, que são centenas de pessoas, de maneira correta. E qual que é o jeito de testar de maneira correta? Seria fazer um teste randomizado, controlado com um grupo placebo, né, por exemplo, ou com o tratamento normal da doença. Que eu ia falar? E as cegas. E as cegas também é muito importante para a gente eliminar qualquer viés que possa existir, né, entre o paciente, entre o médico. Então, o que são esses vieses? Vamos supor que eu acredito que esse remédio vai dar certo, eu acredito tanto que esse remédio vai funcionar e é a cura da Covid. Que aí você dá esse remédio para um grupo e não dá para o outro grupo. Vamos supor, você tem um grupo que é placebo e um grupo que é o medicado. Mas você acredita tanto que esse remédio vai funcionar que você dá mais atenção para o grupo medicado, que você controla o oxigênio melhor do grupo medicado. Então, por isso que o teste às cegas é importante, para você tirar essas variáveis do contexto, para você não ter o viés incluído na sua análise. Então, quando um estudo não é feito desse jeito, não dá para confiar, sabe? Porque
para a COVID, principalmente, 90%, mais de 90% das pessoas se curam normalmente, né? Então, para uma doença na qual a maioria das pessoas se cura normalmente, você precisa levar em conta todas essas variáveis para testar se um remédio funciona ou não. Aí eu tenho aqui também, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo o share. Só falar um negocinho aí, Isabela. É o seguinte, no caso do né, que você estava falando, do duplo cego, né, quer dizer, ele é duplo cego é importante, gente, para ter essa noção, né? Por exemplo, a pessoa não sabe se ela está tomando medicamento ou não é? Se é só uma pílula com, entre aspas, farinha aí, digamos assim, né? E a pessoa que está analisando também não sabe, exatamente para evitar os dois casos. Né? Como a Isabela está falando, né, o Covid é algo que você vai ter 80%, 90% das pessoas que no máximo vai ter alguma coisa ali, nada grave, né? Uma indisposição e tudo mais, uma pequena falta de ar, que não vai precisar ser internado. Então, já é um número muito elevado, né? De pessoas que não vai precisar ser internado, não vai precisar ser entubado e tal. Então, é algo que demanda um número muito grande de pessoas também, né, Exatamente. Isabela? Exatamente. Por exemplo, no caso das vacinas, os testes de fase 3 tiveram 40 mil pessoas para a gente ver 200 casos de Covid. Né? Porque é raro, a maioria é assintomático ou com sintomas leves, né? Então, para você ver uns sintomas severos, tem que vacinar 40 mil pessoas para ver o caso acontecer. Né? Então... E um barato é o seguinte, você está falando da ivermectina, né? Que eu vejo o pessoal comentando aqui no Brasil, a estatística do pessoal é o máximo, né? Ah, minha mãe e minha tia tomaram e não tiveram nada, então... Então, esse é o caso anedótico, né? Então, em ciência, a gente nunca leva em consideração os casos anedóticos para fazer conclusões científicas, né? A gente precisa desses tipos de ensaios clínicos feitos do jeito certo, né? Randomizado, com controle, né, sendo feito às cegas, para a gente evitar o anedótico, né? Porque se eu falar, a minha mãe tomou ivermectina e curou, mas quantas pessoas não tomaram ivermectina e curaram, né? Ou se eu falar, minha mãe tomou água e curou. A água cura Covid. Mais de 90% das pessoas não vai desenvolver nada sério, né? Então, é por isso que esses estudos estão tanto na veia popular, né? Porque as pessoas não têm essa noção de como um estudo clínico é feito, né? E que, na verdade, mesmo um estudo que foi feito no laboratório na plaquinha de Petri, pode ser que não vai levar em nada. Pode ser que ele nunca vai virar uma droga, nunca vai virar um tratamento, né? É a história do funil que eu mostrei, né? Até em animais, né? Pode Isso, ser que nunca chegue em animais. É a história do funil, né? Então, a gente tem muita coisa que dá certo no laboratório, porque os modelos em laboratório são importantes, mas eles não são capazes de reproduzir um ser humano, certo? Então, vamos supor, no caso da ivermectina, tem alguns estudos, né? Foi assim que começou a história da ivermectina, né? Os estudos que foram feitos, acho que na Austrália, né? Não sei, e era um estudo in vitro em células vero, que eles precisavam colocar, acho que uma concentração muito alta, né, para matar as células, mas que tem vários estudos mostrando em animais que não funciona, inclusive para outros vírus, né, para dengue, zika, já foi testado a ivermectina para todos esses vírus, e nunca se transformou em um tratamento. Mas você pensa só, naquela plaquinha de Petri, você tem umas células numa camada simples, você adiciona o vírus, adiciona a ivermectina. Beleza? Isso daqui não é um ser humano, né? Não é nem um animal. Isso aqui não tem circulação, não tem respiração, não tem um coração batendo, não tem um cérebro, não tem nada disso naquela plaquinha de Petri. Uma coisa funcionar na plaquinha de Petri, ótimo, é um indício. Mas para isso ser uma droga, você precisa fazer esses testes, precisa ir adiante, ver qual é a dosagem, qual é o regime de tratamento, quando na doença, né? E tudo mais. Tudo isso é muito importante. Eu te interrompi na hora que você ia mostrar os slides. Eu vou passar para o slide. Não, eu ia mostrar o que a gente sabe até o momento. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui no meu exemplo do funil, né? Tem um experimento que funciona no laboratório, não necessariamente vai virar uma droga. E eu acho que para a COVID, a gente está vendo esse, né, evento cloroquina, né? Que a maioria dos testes clínicos estão sendo feitos com uma droga. Ao invés de a gente testar várias drogas, né, para aumentar a nossa chance, a gente focou os nossos esforços e dinheiro em uma droga,
né? E, assim, também tem a Uhum. azitromicina, né? E outros, mas que, na verdade, de todos esses compostos, os dois únicos que tiveram até o momento uma eficácia comprovada, que são a dexametasona e o remdesivir, na verdade, foram feitos pouquíssimos testes, né? Então, assim, teve uma hype muito grande para esses quatro, esses cinco aqui na lista, né? A cloroquina, a Ah, azitromicina, lopinavir, e- e- tocilizumab, ivermectina. Nossa, tem um Isabela, trem passando. Oi. não te preocupa não. Não está compartilhado Ah, não tá compartilhado? Não, não, Que dó. Pera, e agora? não tem problema não. Aí, tá ótimo agora. Aí, ó, esse era o meu Isso, gráfico que eu agora tava tá querendo ótimo. mostrar, né? Isso, isso. Que a maioria dos testes clínicos estão sendo feitos para poucos remédios. E a gente deveria estar se preocupando em fazer mais testes clínicos para outros remédios, porque como eu mostrei aqui no meu funil, né, a maioria dos Uhum. compostos não vai dar em nada. Mas a gente usou todos os nossos esforços, dinheiro, pacientes, na cloroquina, na azitromicina, nesses compostos que não têm efeito nenhum, né? E os dois únicos que tiveram eficácia comprovada, na verdade, foram feitos poucos testes que foram efetivos, né? Testes realizados da maneira certa. É. Aí eu posso Aqui, mostrar aqui, aqui. Oi, deixa eu falar. pode falar. No Brasil, teve até o ministro da Ciência e Tecnologia, que ele estava falando que é o famoso Anitta, né? Não Anitta a cantora, tá, gente? De funk aí. Anitta com dois N's e um T, tá? O fármaco, na verdade, o medicamento chama Anitta, que obviamente é registrado por empresa, né? Que é a Isso. nitazoxanida, né? Uhum, Nitazoxanida, que também é usado, né? Como fármaco, né? Para infecções de parasitos que tinham dado atividade in vitro e tudo mais, né? uhum. Nas células. Pois é, e aí a outra coisa foi que teve gente começando a querer tomar a Anitta de tudo quanto é jeito, né? Exatamente. Inclusive das formas mais absurdas possíveis, né? Só faltava ter injetado a Anitta, né, direto no organismo, mas tem cada coisa absurda, assim, que você vê, né? Então, esse que é o grande problema, né? Porque na célula a gente não consegue simular os riscos, né? E o sistema, o nosso organismo, a gente não consegue Lógico. simular isso numa célula. Então, É. os testes clínicos são importantes para a gente ver a eficácia, mas também para a gente ver a segurança, né? Para a gente ver se tem algum efeito colateral, se ele é bem tolerado, se ele é excretado, se ele fica no seu organismo, né? Tem toda uma ciência chamada farmacodinâmica e farmacocinética para estudar como os medicamentos são metabolizados no nosso organismo. A nossa plaquinha de Petri não tem um fígado, né? Uhum. E a gente precisa fazer os testes em humanos para a gente poder entender como aquele medicamento se comporta num organismo vivo complexo que é o ser humano. Mesmo quando um remédio funciona nos testes clínicos, principalmente nas últimas fases de teste clínico, e ele não necessariamente vai funcionar para todo mundo, né? Então, por exemplo, aqui nos Uhum. Estados Unidos, né, a gente vê uma população que é obesa, que tem várias comorbidades, né, que tem alto índice de diabetes, de hipertensão, né? Essas doenças crônicas são partes da nossa sociedade e elas dificultam ainda mais a gente entender como que os medicamentos funcionam. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, dos 10 remédios mais vendidos, a gente precisa tratar de 4 a 25 pessoas para ter um paciente com uma boa resposta ao medicamento. Então, esse é um chamado NNT, né? O número necessário para tratar. Né? Então, mesmo quando um medicamento funciona e passa todas as fases, não é que ele vai ser a pílula mágica. Você ainda vai precisar de tratar um certo número de pessoas para ter uma que vai ser salva, sabe? Uhum. Então, isso só mostra o tanto que a biologia humana é complicada, né? E fatores como genética, epigenética, né? Condições crônicas, nutrição, tantos outros fatores também podem influenciar. Isso são coisas que a gente não consegue simular no laboratório, mesmo com os E em ratinhos nas relação. gaiolinhas deles, né? É, é. Assim, em relação a essa questão da. Que aqui no Brasil, o que acontece? O Ministério da Saúde tem, por que pareça, tá? Embora seja absurdo isso, eu acho. O Ministério da Saúde tem um famoso kit Covid, igual você mencionou, Uhum. né? Que vem hidroxicloroquina. Meu tio teve Covid e ele foi atendido por um médico e depois ele até me falou o que ele receitou. Ele receitou a tríade mágica do hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, a Uhum. tríade mágica, né? Isso.
E eu mandei até um link para você agora aí, uma notícia, né, que está circulando no Instagram, da prefeitura de Governador Valadares, né? Valadares é uma cidade de 500 mil de habitantes, né? E a prefeitura mandou soltou esse comunicado para a população falando que está junto com o Ministério da Saúde tentando comprar hidroxicloroquina para o tratamento precoce, né? Meu Deus. Não estou brincando. Por você acha que essas coisas, assim, eu não sei definir exatamente o termo, essas coisas estranhas, né, que a gente está vendo, que está acontecendo no Brasil, está alastrou tão rápido aqui, e se isso tem lastro em outros países, porque obviamente você está conversando com o pessoal aí na América Latina também, né, e obviamente nos Estados Unidos. Você mencionou que nos Estados Unidos praticamente ninguém nem usa, nem sabe disso, né? Eu vou também mandar um link aqui no chat, se eu descobrir como é que faz. Mas tem um artigo muito legal do André Bienart, que é da BBC Brasil, e ele foi investigando um por um desses casos, né? E talvez legal, seja um link legal para divulgar. Eu não sei como é que faz para mandar, mas eu mando para vocês depois. Tem um balãozinho na parte superior aí, que você pode clicar no balãozinho, ele vai abrir o chat. Achei. Esse artigo é muito legal. É legal. jornalístico, né? Tentando descobrir a história de cada um desses fake news, né? E assim, o da cloroquina, a gente pode ir um por um, né? Mas o da cloroquina surgiu com um artigo do pesquisador francês chamado Didier Raoult, e teve uma hype muito grande. Era um artigo muito mal desenhado, um desses artigos sem controles. Ele excluiu voluntários do artigo, ele excluiu basicamente as pessoas, vários dos voluntários que não funcionou a droga, né? E ele excluiu do artigo. Então, foi um artigo muito pequeno, mal desenhado. Oi, pode falar. É o seguinte, Isabela, eu acho engraçado quando o pessoal fala em pesquisador, cientista, né? Eu não sei, parece que o pessoal acha que não é ser humano, né? Também tem gente. É gente como toda gente. Tem gente que faz boa pesquisa, tem gente que faz pesquisa mais ou menos, tem gente que faz pesquisa ruim, tem gente que procura fazer o melhor, depois vê que está errado e depois corrige. Tem gente que faz algo que não eticamente é reprovável e faz querendo. Então, assim, todo lugar nós temos, igual esse médico que receitou a tríade aí pro meu tio, né? Só para falar no caso dele. Né? Isso. Eu falei com o meu tio, falei, olha, corra desse maluco aí, porque não, com aí certeza. não serve, vai em outro, né? Mas eu acho que a origem disso tem duas fontes. Uma é que as pessoas não entenderem quando um trabalho é mal feito e é vendido na mídia como, né, uma cura, né? Porque a mídia é muito sensacionalista, né? Quando é feita do jeito errado, né? Geralmente tem muitos jornalistas fantásticos, né, que vão lá na fonte, tentam entender o que está acontecendo. Mas o jornalista também não é cientista, ele também não entende a linguagem do artigo, né? Então, às vezes tem uma descomunicação ali, né? Mas eu acho que também teve uma hype muito grande por meio de vários governantes, né? Então, aqui nos Estados Unidos, o Trump abraçou a cloroquina e achou que isso era a cura mágica. Mas eu acho que com o tempo ele foi percebendo também que não era a cura mágica, que não estava resolvendo, né? Então, eu acho que no Brasil a gente não teve essa retração, né? A gente continua na hype da cura mágica. Eu não sei se é porque isso é popular, né? Porque as pessoas ficam com essa sensação de segurança, né? De eu tenho aqui uma solução. E isso faz as pessoas se sentirem melhor. Mas, na verdade, a sensação de falsa segurança é pior, porque as pessoas tomam mais riscos, né? Elas não se preocupam tanto, né? Ela tira a máscara e, tem problema não, vai, a cloroquina vai resolver. E aí, esse que é o problema, sabe? Porque, na verdade, não resolve. Não resolve. E eu tenho aqui uma lista de estudos que foram feitos da maneira certa, randomizados, com controles, né, duplo cego, com alto número de participantes. E eu queria mostrar para vocês umas coisas, e talvez, né, se o pessoal quer um pouco de educação, assim, né, para a gente entender a ciência por trás, eu quero produzir um tipo de gráfico, né, para que as pessoas entendam o que significa esse gráfico. É o gráfico de Kaplan-Meier, um gráfico de sobrevivência. É um gráfico que está em todos esses artigos. E eu acho que se as pessoas entenderem um pouco sobre esse gráfico, as pessoas vão entender que esses medicamentos não funcionam. Entendeu? Posso mostrar, então? Fica à vontade aí. Kaplan-Meier a gente usa também aqui no... Galerinha, ó. Esses são os slides que um amigo meu
que é médico aqui dos Estados Unidos, o Raghu Shivikula, ele que me passou esses slides. E aí eu traduzi eles para mostrar para vocês. Mas, basicamente, todos esses medicamentos que estão sendo estudados, eles têm alvos específicos para atrapalhar o vírus da forma como o vírus ataca a célula. Então, um deles é os medicamentos que tentam atrapalhar o jeito que o vírus entra na célula. Então, tem dois mecanismos de entrada. Um é da fusão, então o vírus se funde com a ACE2 e a TMPRSS2, são duas proteínas na membrana, e o vírus precisa ligar nelas para entrar na célula. E aí tem anticorpos monoclonais e plasma convalescente. Então, aqui está o Kaplan-Meier Curve, que é o gráfico de Kaplan-Meier. Então, esse gráfico, ele tem em dias, aqui no eixo X, vocês veem o meu mouse? Sim. E aqui no eixo Y é a probabilidade de melhora do paciente, ok? Então, em azul, a gente vê o placebo e em vermelho o plasma convalescente. Então, vocês estão vendo que cada ponto aqui é uma pessoa, é um paciente, que teve uma melhora. E tanto o placebo quanto o plasma convalescente chegam no mesmo lugar. Tá vendo? Que elas intercedem, essas curvas, elas se juntam, mostrando que não tem muito efeito, de você receber o plasma convalescente ou o placebo. Então, isso não funciona, Isso daí, Isabela, é uma questão interessante que você mostrou, que tem muita gente, inclusive esse tipo de estudo, o pessoal soltou aqui, foi uma das informações aí que meio que viralizou, vamos usar o plasma de pacientes que já tiveram Covid para tratar o pessoal que está internado, Então, esse tipo de resultado mostra que, nesse estudo aí, o pessoal foi fazendo análise... Foi feito com um grande número de pessoas, mas nesse estudo em particular não houve efeito, E os anticorpos monoclonais talvez tenha alguma melhora, então isso aqui é um outro gráfico de Kaplan-Meier, que é esse gráfico de sobrevivência. Então aqui a gente está vendo a probabilidade de melhora, e aí tem o placebo em vermelho, tá vendo o placebo tá indo mal, e essas pessoas que receberam esses anticorpos aqui em verde, em azul, eles têm tá vendo o gráfico faz uma barriga, mostra que eles ficaram melhores mais rápido, Então talvez tenha alguma melhora. Na verdade, isso daqui não é de melhora, desculpa, isso não é dias, esse daqui é a quantidade de vírus que está neles, Então, pode ser que seja, pode ser que não seja, precisa mais estudos, certo? Aí vamos ver o da cloroquina. Cloroquina bloqueia o outro jeito do vírus entrar na célula, que é via mecanismos de endocitose. E aí, a cloroquina funciona nas células muito bem. Então, isso aqui é um gráfico que mostra que a cloroquina inibe a entrada do vírus na célula. Mas quando você vê lá o seu Kaplan-Meier Curve, que é o gráfico de sobrevivência, e esse daqui tem vários artigos muito grandes, de vários estudos muito grandes que mostram a mesma coisa, a gente está vendo aqui a mortalidade em hospital por dias. Então, você vê que o gráfico azul é o controle, e a cloroquina não melhora, não está chegando num lugar menor aqui de mortalidade no hospital. Então, não funcionou nesse estudo. Esse daqui volta ali rapidinho, só para esse é o mesmo gráfico, na verdade. É só ampliado. Só voltar lá, só para mostrar para o pessoal a diferença de um para o outro. O de cima, pessoal, aí, da cloroquina com porcentagem de inibição, ao lado do composto químico, esse daí é o estudo in vitro, Isso, é o estudo da in célula. vitro que a Isabela está falando. Então, quer dizer, você pega, coloca o composto lá, depois de infectar a célula e vê se a célula está lá, o número de... Você vai ver se a célula fica viva ou se morre, ou você vai checar o número de partículas virais, etc. Isso é aquele estudo in vitro, Então, ele funciona lindo e perfeitamente no estudo in vitro. Agora, de sair daquilo dali para esse estudo de baixo, que é o que ela mostrou, inclusive, no outro slide, se quiser passar, Isabela. Tá aqui, ó. Aí, nota esse é o Recovery Trial, que é o maior trial que foi realizado. Olha os números de pessoas, são milhares de pessoas que foram testadas cloroquina no hospital. E a curva é basicamente, não tem melhora nas curvas. Não melhora, Então, é tudo igual. Se bobear, a cloroquina é até um pouco pior, Nesse caso, a gente está olhando mortalidade, A curva da cloroquina está um pouquinho acima da curva do placebo, do usual care. Então, assim, Aí o pessoal fala, não, mas a cloroquina tem que ser usada precocemente, tem que ser usada para prevenir, E aí tem mais um estudo, que é um estudo de usar a cloroquina como profiláxico para COVID. Então, eles pegaram 800 pessoas nesse estudo
E aí essas pessoas têm contatos próximos, né, na casa deles. A mãe, o marido, a esposa, o filho. Então eles recrutaram os contatos próximos. Então eles recrutaram as pessoas que moram com alguém que tem Covid, ok? E eles acompanharam essas pessoas e deram para metade dessas pessoas cloroquina e outra metade um placebo. E aí a pergunta é, essas pessoas vão ser prevenidas de pegar Covid se eles tomarem cloroquina? E aqui está o principal resultado. Então, você vê que até o dia 5 tinha o mesmo número de pessoas que receberam a cloroquina nesse quadradinho e o bolinha placebo que pegaram Covid. No dia 10, mesma coisa. No dia 14, mesma coisa. Então, a cloroquina não previne pessoas a pegarem a Covid se elas tiverem contato com alguém. Não tem nenhum efeito como profilático. Ou seja, a cloroquina não é uma droga capaz de prevenir contra a Covid, certo? Certo. E aí, tem várias outras tentativas. Então, vamos tentar ver. Então, a gente já tentou aqui a fusão, não funcionou. Vamos tentar a endocitose, também não funcionou. Então, tentar prevenir o vírus de entrar nas células por si não está dando certo. Aí tentaram achar um jeito de destruir os mecanismos de proteólise do vírus, que são, o vírus produz suas proteínas e precisa cortar essas proteínas em pedacinhos para montar o arcabouço do vírus. E aí tem várias drogas que fazem isso. E aí, se você olha aqui mais um Lopinavir, ritonavir, Isabela, só para... Isso daí é um déjà vu, porque eu trabalhei com... Na época do HIV, eu trabalhei com inibidores de protease do HIV. Ai, que legal. Pois é, então, esses são do coquetel do HIV mesmo. Exato. Darunavir. Isso. E aí, né, o gráfico também é muito similar, né? As curvas são muito próximas, então não tem muita melhora, né, no tratamento com lopinavir e ritonavir. São muito próximos. Estatisticamente, isso aqui estava igual. Então, essa é mais uma curva dessa do Kaplan-Meier, que é a curva de sobrevivência, e não tem muita diferença. Beleza, vamos tentar mais um. E se a gente tentar bloquear a replicação do vírus? E se a gente tentar bloquear o jeito que o vírus copia o material genético dele? Então, o vírus tem essa RNA polimerase, RNA dependente. É tipo a maquininha de xerox do vírus, né? Então, ele entra na sua célula, ele faz vários xerox dele mesmo, e esse xerox é a RNA polimerase. Então, tem várias drogas que fazem isso, uma delas é o Remdesivir. Ele funciona na célula, que é uma beleza, inibe o vírus, mata tudo, maravilhoso. Vamos testar. Testaram em vários contextos no hospital, e aí parece que em pacientes hospitalizados que estão com Covid severa, tem alguma melhora. Então, tá vendo aqui que a curva do Remdesivir, que é azul, ela está acima da curva do placebo e tem uma diferença significante entre elas, que é a diferença estatística. E essa aqui é um gráfico que mede a população recuperada do hospital e o tempo, em dias. Então, o Remdesivir tem um pouquinho de melhora, mas você está vendo aqui a diferença entre as curvas? Não é muito grande, né? É uma esse daí é diferença outra pequena. característica legal, né? Isso daí é legal também, Isso. porque as pessoas acham que, não, o Remdesivir foi aprovado, então agora vai resolver todos os problemas. Administra, Pois então é. vai estar todo mundo já com essa curva aí, como se estivesse com a inclinação, né, 90 graus, né? Quase como se fosse o eixo Y, né? Que é absurdo, Exatamente, né, mas gente? é uma diferença muito pequena, né? Mas tem uma melhorzinha, né? Então, Exato. e aí na população em geral, né? Não só os que estão em fase mais grave, não tem diferença nenhuma. Enfim, funciona talvez em alguns contextos específicos em pacientes hospitalizados em estado mais severo, mas não para a população geral ou como profilático ou nada disso. Então, esse foi aprovado pelo FDA aqui nos Estados Unidos, foi aprovado em vários países, mas tem, né, vários reports mostrando que às vezes funciona, às vezes não funciona. Talvez é essa questão, né, da diferença entre as curvas aqui do gráfico, né, do Kaplan-Meier ser tão pequena, né? Então, tem uma melhora para alguns pacientes, mas tem que tratar muitos pacientes. Eu acho que tinha que tratar 80 pacientes para ter uma melhora. Então, assim, não é uma pílula mágica, mas pode ser que ajude um pouco e talvez na questão da pandemia seja uma coisa, né, importante. Aí tem esse trial, que é o da OMS, o Solidarity Trial. Eles testaram todas essas drogas ao mesmo tempo. Remdesivir, hidroxicloroquina, interferon, né? Testaram várias coisas. E eles concluíram, né, que nesse trial o Remdesivir não foi muito eficaz. Então assim, tem uma questão de debate em relação ao Remdesivir.
Mas, enfim, em alguns contextos ele pode funcionar. Isso pode estar relacionado, por exemplo, ao tipo da cepa também, Pode ser, não a sei. evolução clínica do paciente, Eu né? acho Tem que é tanta mais pela evolução variação, clínica do paciente. tem tanta característica aí que fica difícil, né? Isso. E o outro medicamento que teve uma melhora considerável no hospital foi os glucocorticoides, mas se você olhar em todos os participantes, o benefício é muito maior para quem está internado e usando ventilação mecânica. Aí você tem uma melhora. Então, esse aqui é um gráfico que mostra os dias desde a aplicação do início do trial, desde a randomização, e a mortalidade. Então, você vê que na mortalidade do grupo não tratado é muito mais alta do que com a dexametasona. A dexametasona é o único medicamento, hoje em dia, usado em hospital que reduz a mortalidade. Mesmo assim, olha aqui a diferença das curvas. Tem muita gente no grupo, né, que está tomando dexametasona que está morrendo também. Então, o grupo controle tem, no final, uns 40% de mortalidade. O grupo da dexametasona deve ter uns 28%. Então, não é que é uma pílula mágica também. E só funciona para os pacientes que estão usando ventilação mecânica. Então, funciona para esses grupos, mas não para todo mundo, né? Isso daí é uma característica interessante em relação ao que você estava falando. Você tem que ver também o que é o estudo clínico. Ele foi desenhado como? Qual que é a ideia dele? Né? Que é um outro problema muito grave que acontece, por exemplo, igual você está vendo aí. A dexametasona funciona, sim. Mas isso não quer dizer que você vai lá na farmácia agora, vai comprar dexametasona e sair tomando dexametasona. Não funciona assim. Não funciona, porque ela funciona só para essa população que está no hospital recebendo ventilação mecânica. Inclusive, os médicos recomendam contra tomar a dexametasona se você tem uma COVID, né, que não é severa, né? Porque se você tomar glucorticoide, você vai atrapalhar seu sistema imune e você precisa dele estar lá de boas para batalhar o vírus. Então, isso só funciona em uma condição específica no hospital. Não é uma solução para tudo, certo? Isso daí é interessante, que é outra característica, né? No caso da dexametasona, ela é barata também. Que tem muita gente que fala assim, mas tem as teorias da conspiração, né? Mas a indústria farmacêutica não quer hidroxicloroquina ou ivermectina porque é barata. A dexametasona, gente, é barata, é antiga, já usada há décadas, então, quer dizer, não é que é barato ou caro, é o que a Isabela está mostrando, o negócio é efetivo, ou eficaz ou não é eficaz. E em qual condição que ele é? Entendeu? Exatamente. E aí que tem vários, né, outras tentativas. Então, por exemplo, a dexametasona para pacientes que não estão no oxigênio não tem nenhum efeito. Para pessoas que estão no oxigênio, também é um efeito muito pequeno, né? Para todos os participantes do trial, né, a gente vê que o efeito é minúsculo, mas para quem está na ventilação mecânica, né, está lá com a COVID muito mais severa, funciona e reduz a sua chance de mortalidade se você adquiriu essa COVID mais severa. Claro, né, se tem uma cama de UTI, se tem médico disponível, se tem medicação, o que é um problema no Brasil nesse momento. Aí vamos para a ivermectina. Eu falei para vocês que a hype toda começou quando tinha uns ensaios in vitro na célula mostrando que a ivermectina mata o vírus. Beleza. Vamos para a vida real. Tá aqui os estudos grandes. Esse é o primeiro dos estudos grandes, eu acho que foi publicado agora no dia 4 de março, mostrando, né, que a ivermectina, em um estudo controlado, randomizado, às cegas, não teve efeito nenhum comparado com o placebo para melhorar os sintomas da COVID-19. Então, você vê aqui o Kaplan-Meier Curve, não tem efeito. E eu vou mostrar um outro gráfico, que é o mesmo tipo de gráfico de Kaplan-Meier, um gráfico de sobrevivência, de uma coisa que realmente funciona, são as vacinas. Então tá aqui, é o meu lado esquerdo, a vacina da Pfizer, BioNTech, a vacina de RNA, e o meu lado direito, a vacina da Moderna. Aqui em vermelho, da vacina da Pfizer, é a galera que recebeu a injeção do placebo. Em azul, em vermelho é o pessoal que recebeu a vacina, em azul o pessoal que recebeu o placebo. No eixo X são os dias desde a dose 1 e o eixo Y é a incidência de COVID. Olha a diferença entre as curvas, certo? A galera do grupo placebo pegou COVID arredado e o pessoal que recebeu a vacina não pegou a doença. Mesma coisa para a Moderna. Dias desde a randomização e o início do teste clínico.
No Y é o evento, né, o número de eventos que são as pessoas que pegaram Covid. Olha o grupo placebo, né, decolando, todo mundo pegando a doença, e olha o grupo vacinado. Isso, gente, é efeito estatístico. Aqui a gente tem uma resposta que realmente é transformadora. É uma resposta que é real, robusta para qualquer população. Aqui a gente não está falando de pessoas que têm obesidade, que têm, né, doença cardíaca, não, é todo mundo. Né? Esses testes clínicos foram desenhados para incluir uma diversidade imensa de pessoas para a gente testar se as vacinas funcionam. As vacinas são a única solução de saúde pública que realmente previne contra a Covid-19. Nenhum medicamento que vocês veem aí no kit Covid é capaz de ter uma resposta desse nível e prevenir contra a Covid. Acho que essa era a minha mensagem que eu queria deixar aqui, que o tratamento precoce é ilusão. Leiam o artigo do André Bienart na BBC, que eu coloquei aqui o link, porque realmente a única coisa que vai resolver esse problema da pandemia é a vacina. E é interessante, né, para o pessoal ter o contexto também no Brasil, né, com o Coronavac, com as outras vacinas, né, que o Butantan está fazendo um estudo já fez, obviamente, para ser aprovado, pelo menos inicialmente, pela Anvisa e, obviamente, outros órgãos, né, para aprovação da vacina para que ela seja usada. É óbvio que tem diferentes órgãos regulamentadores que têm características diferentes entre si, tem algumas características que são iguais para todo mundo, mas tem suas peculiaridades. Né? O Butantan, por exemplo, está fazendo um estudo na cidade de Serrana, né? Para quem é aqui da região, no estado de São Paulo, aqui do interior de São Paulo, está perto de São Carlos, o que for, né? Ribeirão Preto, Serrana é uma cidade vizinha a Ribeirão Preto, né? Então está sendo feito lá um estudo que chama Projeto S, né? Está sendo desenvolvido pelos pesquisadores do Butantan, em relação a uma análise estatística, né, de um estudo populacional na cidade de Serrana com a população adulta. Então, eles têm feito, né, uma série de estudos para analisar, né, a eficácia em relação, por exemplo, a como é que vai ser a internação dessas pessoas em Serrana. Vai cair brutalmente, né? Porque, obviamente, o fato da pessoa estar imunizada não quer dizer que, eventualmente, ela não vai pegar, né, ou ser infectada, né? Vai ter um número bem menor de pessoas infectadas, né, do que se fosse placebo, mas aquela pessoa, o sintoma em relação às características principais, né, que seriam os casos graves e tudo, você evitaria esse problema grave, né, que é o que está acontecendo em vários lugares do mundo de ter UTIs lotadas, né, etc. Né? Isso mesmo. Como aqui em São Carlos, por exemplo, né? A outra coisa que me preocupa é que, como eu mostrei individualmente, esses medicamentos estão sendo testados. Mas não existe um teste de segurança, de efeitos colaterais e de eficácia de tudo isso junto num kit, né? Então, assim, o risco que a gente tem agora é que as pessoas estão se automedicando com várias coisas que a gente não sabe qual a interação delas no nosso organismo, né? Então, já tem vários casos, né, reportados por colegas médicos do Brasil, de pessoas tendo hepatites severas, né? Porque, pensa só, gente, nosso fígado tem que trabalhar super duro para metabolizar todos esses remédios. E, assim, tem gente na fila do transplante para hepatite, né? Exato. Por causa desses riscos, né? A gente não sabe o risco combinado dessa automedicação. Não existe dados científicos que falam qual é a dose que a gente aguenta de todos esses medicamentos. Então, é um risco muito grande. A parte boa, né? A pessoa lê a parte boa, que ela acredita que funciona, mas é aquele negócio, né? Ah, não, né? É uma outra questão que muitas vezes a pessoa fala, né? Inclusive tem comentários e etc, né? O pessoal costuma falar, não, se mal não faz, se bem não faz, mal não faz. Gente, isso daí não existe, né? Não Qualquer existe. Mal vai fazer mal, sim. Exato, tem um risco associado. Né? Todo medicamento tem risco associado. Todo medicamento. Então você vai... Pode falar. Não, você vai pesar, né? A questão risco-benefício, né? Como você falou, tem muita gente hoje agora que está tomando ivermectina, que está precisando de transplante de fígado. Quer dizer, o sujeito já está com Covid e ele está precisando de um transplante de fígado. Né? Terrível. Você não quer ficar nessa posição, galera. E a outra coisa que também preocupa, né, é que a gente está tomando
azitromicina a rodo, né? E dá azitromicina para tudo. A pessoa está com uma infecção viral, dá azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Mata bactéria, não vírus. Vírus e bactérias são coisas diferentes. E a azitromicina não ataca o vírus, não tem nenhuma correlação. E já tem muito teste mostrando que não tem nenhum efeito contra a Covid-19. O que vai ter de efeito é de selecionar bactérias resistentes na nossa população brasileira. E aí, quando a gente tiver uma infecção que precisa de um antibiótico, a azitromicina não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, é um risco para o futuro, né? Não é um risco talvez para agora, imediato, mas é um risco para o futuro, que a gente está evoluindo bactérias resistentes a esses antibióticos. Isso é uma preocupação muito grande, né? Principalmente para pessoas hospitalizadas, né? Pessoas que têm infecções recorrentes, então, imunossuprimidos, né? Então, isso é uma preocupação muito grande também que a gente tem que considerar. Mas, assim, o risco da automedicação é muito grande. E eu entendo, sabe? As pessoas querem uma sensação de segurança. É uma pandemia, um vírus mortal, vai matar todo mundo, meu Deus. Mas, sabe, o que você tem que fazer é tratar como se fosse uma gripe, né? De esperar os sintomas passarem, né? De se hidratar, de tomar um Tilenol, dipirona, se você tiver com febre. Mas não tem um medicamento que vai prevenir que você desenvolva a Covid grave. A gente não tem isso na medicina. Se você quer prevenir contra a Covid grave, toma vacina. Esse tem efeito. Vocês viram lá as minhas curvas, né? A curva da vacina é super significante e é a única coisa comprovadamente, cientificamente comprovada, que realmente previne você de pegar a Covid. E pegar a Covid severa, que é a Covid que leva para o hospital e mata as pessoas. Então, acho que é muito importante a gente frisar isso, né? Então... assim, outra coisa, né? Hidroxicloroquina e cloroquina tem problemas cardíacos associados também, né? Então, tem muita gente aí que às vezes tem problema já cardíaco, teve caso de arritmia cardíaca tomando isso. Óbvio, não é o que a gente fala, gente. Tem algumas pessoas tiveram casos porque a pessoa já tem uma acessibilidade, já é cardiopata, né? Não quer dizer que o sujeito tem 20 anos, não sei o que, tomou, morreu, não é assim, né? As pessoas... Né? É muito interessante, Isabela, que as pessoas tendem a sempre pensar no esquema binário, sim ou um. Funciona ou não funciona, né? Né? E na biologia, muitas vezes, a gente fala assim, olha, funciona nessa circunstância, não funciona para isso. Que nem o caso da dexametasona e do redemsivir. Não funciona para todo mundo, funciona para grupos específicos no hospital, né? E a mesma coisa para esses efeitos colaterais. Não é que todo mundo vai ter o efeito colateral, mas se você tem uma condição prévia, ou talvez a combinação de ivermectina e cloroquina, talvez isso vai ser o explosivo. A gente não sabe. Porque a gente não sabe, e a gente não tem conhecimento dos riscos, né? Por que você vai se automedicar? Gente, isso é um absurdo, sabe? E eu acho que é muito ruim também que vários médicos estão prescrevendo esses tipos de medicamentos, né? Então, assim, aí o público fica confuso, né? Porque em quem que eles vão acreditar, né? Correto. E agora, por exemplo, eu estava até conversando aqui com o pessoal, e tem um pessoal da rádio aqui em São Carlos, Pop FM, que até entrou em contato para falar o seguinte, olha, acabou de sair um estudo mostrando que a aspirina pode reduzir casos, né? E aí o pessoal da Pop já entrou em contato, na verdade, falando o seguinte, nossa, imagina só a aspirina que você consegue comprar no quilo, né? Imagina só o povo correndo agora para comprar aspirina, para tomar de qualquer jeito aspirina, achando que pode melhorar, né? Porque teve um artigo que mostrou algo, né? Não sei o que e tal, in vitro, né? Então, é um negócio impressionante, né? Isso. Aí tem a outra coisa... Já é o efeito colateral, né? A pessoa já está preocupada com o povo correr para a farmácia e sair comprando, né, caixas e caixas de aspirina e sair tomando, né? De qualquer jeito, né? A outra coisa que me preocupa muito é essa história nova da inalação da cloroquina. Isso é muito preocupante, porque, gente, um comprimidinho lá que você compra, tem várias coisas que se você inalar... Sabe, esse comprimido é feito para você tomar oralmente, sabe? Se você vai tomar um remédio na forma de inalação, a composição dele tem que ser totalmente diferente. Por exemplo, não pode ter sílica na composição, não pode ter talco, não pode ter essas farinhas que tem no comprimido, porque isso vai irritar o seu pulmão.
isso vai te causar vários efeitos colaterais. E a gente está observando agora a morte de várias pessoas por inalação de cloroquina. No Rio Grande do Sul teve o caso desse aí, não um deles, façam né? isso. É absurdo. Não façam isso, porque medicamentos são aprovados para aquela via específica. Então, se um medicamento vai ser aprovado para via inalatória, a formulação tem que ser totalmente diferente. Então, não inalem comprimidos. Isso daí é a questão farmacotécnica do trabalho. Isso é um trabalho em si, gente. É uma outra área da ciência, a farmacotécnica, né? As pessoas simplificam. A única comprimido que eu vi foi que essa médica que inventou esse negócio aí de fazer inalação pro pessoal foi 100% de morte. Acho que ela fez em 3 ou 4 pacientes, os 4 morreram, né? Por causa do tratamento, porque morreram no mesmo dia ou de um dia para o outro, né? Por causa dessa maluquice aí. Mas eu acho que é isso aí, Isabela. Gostei muito da conversa. Obrigado, né, por você ter aceitado aí participar. Obrigado ao Pet, né, pela possibilidade aí de poder mediar. E eu não sei se fui mediador, ou fui comentarista, ou se eu falei mais do que apresentador. Falamos juntos. Não, foi ótimo. Que é legal, muito legal, né? É um assunto muito bom. Essa parte dos gráficos que você trouxe, Isabela, é fundamental, porque eu não sei analisar isso. E às vezes as pessoas mandam, né, artigo pra gente que tá na faculdade e pensa, olha esse artigo aqui, olha esse artigo que fala da ivermectina, e você olha e você fica, gente, o que será que isso significa? Muito legal, foi enriquecedor demais. Eu agradeço demais a sua participação. E a do professor doutor Andrei também. Foi muito bom, ótimo mediador. Valeu, gente. Prazer. Era isso então, né, pessoal? Então, obrigada pelo convite, gente. Obrigado, pessoal. Até Valeu. Mais, até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido sobre os gráficos de sobrevivência hoje. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês, a gente como grupo PET. Muito obrigado mesmo, foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada. Que bom, espero que seja útil.